Boa noite, pessoal. Começando a aula de hoje sobre psicologia da educação, especificamente abordando as contribuições gerais da psicanálise e depois em termos de multideterminismos que colaboram para a compreensão do ser humano. Então, compartilho com vocês a tela e vamos à aula. Pessoal, aqui... Todas estão visualizando a tela? Sim, pro. Sim? Então vamos lá. Este é o Sigmund Freud jovem, bem próximo a quando ele começa seus estudos e começa a estudar com Charcot, né? Tentando entender algumas doenças dos nervos que eram caracterizadas no século XIX, né? Teve uma marca muito grande de influência do Freud, né? Tudo que ele aprendeu com o Charcot. O Charcot teve uma influência muito grande nele até um período, e depois Breuer, né? Que foi realmente quem ajudou a aplicar algumas técnicas de hipnose, por exemplo, para entender o que acontecia, o que era que estava oculto, né, causando algumas enfermidades psicossomáticas, que na época se chamava as neuroses de conversão, né? O que causava, né, uma doença dos nervos que causava algo no corpo, debilitava, né, por exemplo, um andar, debilitava essa pessoa a ponto dela desmaiar frequentemente. Então, ele começa a investigar dentro do campo da psiquiatria essas doenças dos nervos. E uma informação super importante, né, para vocês é que o Freud, ele não era psiquiatra, ele era neurologista, tá? Freud era neurologista, aí ele vai se distanciando dessa vertente mais médica, biológica, e vai se aproximando de entender o que acontece nesse tal de aparelho psíquico, nesse tal de personalidade que nós temos. E aí ele vai fazendo essas investigações e ele chega à conclusão que nós, seres humanos, temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. O que seria essa parte consciente? Por exemplo, eu sei por que isso me deixou alegre. Eu sei por que isso me deixou triste. Então, eu tenho consciência, eu sei. E sei o que eu senti. Tudo bem? Mas como que a gente explica, e aí vocês vão me entender plenamente, quando nós vamos dormir e aparentemente estamos bem, né? Nada aconteceu assim além do corriqueiro, e daqui a pouco, lá para umas 3, 4 horas da manhã, a gente acorda, mas assim, sobressaltada, e parece que o coração está saindo pela boca, né? A gente provavelmente um pesadelo, só que a gente não lembra o que a gente sonhou direito. Mas a gente começa a perceber que a gente está ofegante, que o coração está acelerado, e era como se aquele sonho fosse real. E a gente acorda sem entender o que é que está acontecendo, a não ser perceber que o nosso corpo está manifestando que viveu alguma situação angustiante e que a gente não sabe o que é e que não tem nenhum motivo. Alguém já passou por isso? Eu acredito que
em maior ou menor grau, todo mundo já teve esses momentos em que acordou e não estava legal. Alguma coisa aconteceu e não se recordava o que aconteceu. Pois é, essa força tão intensa que a gente não sabe de onde vem e que a gente não sabe qual é o sentido, que a gente não sabe qual é a lógica, mas que nos toma de uma forma, né, que nos desestabiliza, inclusive e principalmente nos nossos sonhos, Freud deu o nome de inconsciente. Então, a grande revolução do Freud foi ter descoberto, né, ter nomeado algo que todos nós seres humanos temos, que é o nosso lado inconsciente. E esse lado inconsciente, ele é extremamente forte, mas ele é extremamente incoerente, irracional, ele não tem uma organização lógica. A gente não sabe, né, por que a gente sente aquilo, por que aquilo está acontecendo. A gente sente, mas não tem um sentido claro, óbvio e lógico, tá? Então é isso que o Freud traz com a sua descoberta. E foi um período de grande revolução para aquela época e de muito embate, porque assim, o cientificismo do século XIX para o século XX marcava esse eu racional, esse eu que era extremamente criterioso, que tinha o domínio das suas faculdades através da cognição, através da razão, através da ciência, uma ciência extremamente fundamentada em experimentos comprovados. Como é que você comprova essa parte inconsciente? Mas todos nós sabemos que a gente tem. Como é que você comprova isso que você não quer sentir, mas você sente? Complicado. E aí o Freud fala, pois é, né? Exatamente porque a gente não quer enxergar, né? A gente não quer ver, é que esse nosso inconsciente toma proporções, às vezes, para além da conta. Porque ele está sendo muito apagado, colocado em segundo plano. Nós temos um lado nosso que não é racional, nós temos um lado nosso que é inconstante, que é ilógico, que não segue a uma linha do tempo, que é atemporal. E para isso ele dá o nome de inconsciente. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Então, Freud revoluciona quando ele cria o inconsciente e, para isso, como médico, como um profissional da área da saúde que precisa intervir, ele começa a trazer na sua clínica um método que resolve dar voz, que resolve investigar, que resolve querer entender esse lado humano inconsciente. E tentar traduzir aquilo que é inconsciente de uma forma consciente, para que esses sintomas, para que essas, lembra, neurose de conversão, essa psicossomatização, ela pudesse ser, na época ele falava em cura, tá? Curada. Hoje a gente não fala mais em cura, mas fala em ser melhorada, tudo bem? Então, ele começa a criar a psicanálise. A psicanálise como uma linha de intervenção clínica com uma fundamentação teórica para tentar entender essas forças inconscientes e o quanto que elas poderiam prejudicar ou auxiliar aquele ser humano. Tudo bem, gente? Joia. Joia? Ok. Então, ele começa muito do seu trabalho, depois já envolvendo a psicanálise, com estes estudos, né, sobre
o inconsciente, tentando se aproximar desse inconsciente. Para isso ele utiliza muito, né, os sonhos, para evidenciar o quanto que os sonhos eles são carregados de significados para aquela pessoa. Tanto que quando a gente sonha, alguém fala assim, eu sonhei com você. Não, não sonhou comigo. Deixa eu traduzir. Você me viu, pegou minha parte externa, né? Como se eu fosse uma bonequinha, só externa e oca por dentro. E aí você me pôs no seu sonho, essa personagem, e colocou os teus sentimentos, os teus pensamentos nessa bonequinha que é a Ana Paula, no teu sonho, tá? Então, os sonhos, mesmo quando a gente vê uma pessoa conhecida no nosso sonho, não é aquela pessoa. Somos nós que estamos dando vida para aquele sonho. Então, somos nós que estamos atribuindo alguma coisa para aquela pessoa, de bom ou de ruim. Tudo bem, pessoal? Legal, né? Nunca tinha visto isso, ouvido. Sim, muito interessante, porque faz sentido. Eu não sou a Gabi. Assim, eu não sei o que você de fato pensa, sente. Então, se eu sonhar com você, eu vou pegar você, Gabi, assim, o que eu te vejo e vou pôr no meu sonho. Mas quem vai dar vida sou eu. E se você me pegar no seu sonho, quem vai dar vida a, a essa personagem é você. Então, isso é muito interessante. Isso ajuda a gente a entender que, claro, né, o sonho é uma forma do nosso inconsciente dizer: oi, eu estou aqui. Durante todo o dia você procurou reprimir a tua vontade, mas eu estou aqui para te lembrar que você forçou para não falar aquilo. Que, viu? Eu já entendi. Eu estou aqui para te lembrar que a tua vontade naquele momento era fazer assim, assim, assim. Só que você não teve coragem, viu? Eu estou aqui para te lembrar disso. Então, o nosso inconsciente, ele é muito desejo, ele quer uma satisfação imediata. Então, ali no sonho é que a gente revela o quanto realmente aquilo nos afetou numa forma boa e numa forma ruim. E por isso, numa forma ruim, é que às vezes a gente tem essa sensação de angústia, quando acorda de um pesadelo, enfim, que a gente não sabe dizer muito porquê. É geralmente o nosso inconsciente que está ali falando, tem alguma coisa errada e você precisa verificar isso, tá? Dito assim de uma forma super tranquila, tá, gente? A intenção, como eu disse, é bem básico da psicanálise, a colaboração da psicanálise como uma das principais escolas da psicologia, tá? Tranquilo por enquanto? Sim. Por que eu estou falando tanto dos sonhos? Porque nos sonhos, durante um bom tempo, Freud usou como um método de investigação do inconsciente, que é essa parte aqui. Tá? Ele tentava interpretar, né, alguns desses sonhos. E alguns desses sonhos ele provocava, ou melhor, em estado hipnótico, entre aspas. Tá? Hoje, por excelência, a gente considera assim como o único método de investigação da psicanálise o método da associação livre, tá? O Freud utilizou sim da hipnose, porque na hipnose essa pessoa ficava mais ou menos nesse estado pré-consciente, né? Entre consciente e inconsciente, e ele tentava, através da hipnose, entender o que estava acontecendo. Mas ele via que isso não estava dando certo, tá? Então, tem alguns casos muito clássicos, né? Até
de uma paciente do Breuer, que era a Ana O, foi um caso muito clássico, né? E a Ana O, ela não tinha nenhum problema nas partes inferiores, só que ela se tornou cadeirante. Ela não conseguia andar mais após o falecimento do pai dela. E aí se começa a tentar entender o que acontece, né? Isso é uma neurose de conversão, né? O que é isso? Essa força psíquica inconsciente que faz com que essa pessoa realmente não consiga andar. E não é frescura, ela não conseguia andar. Ela tinha uma paralisia, tá? Paralisia psíquica, mas tinha uma paralisia. Não adiantava você pôr ela de pé, ela ia cair e se machucar, tá? Então ela vai fazendo internada, ela vai fazendo uma série de tratamentos e eles vão tentando através da hipnose. E aí na hipnose, o Freud vai percebendo que não é possível chegar realmente à causa do que estava acometendo a Ana O, tá? E aí, após muito trabalho junto, eles conseguem avançar e perceber que, na verdade, a Ana O, num período extremamente complicado, ela não tinha mãe, ela precisou cuidar, né, de um pai doente, jovem, num período vitoriano, onde as mulheres não poderiam ficar até passar muito tempo, porque senão não se casavam mais, precisavam de alguma forma ter um certo dote, e também não era um ambiente onde, tudo bem, eu não vou casar, mas eu vou me virar financeiramente com o meu trabalho. Não era isso. Gente, século XIX para o início do século XX, não era isso, ok? O que acontecia? Então, ela estava muito preocupada naquela época, o pai ainda vive, e ela resolve, percebe que a relação afetiva que ela tinha não era mais possível, porque também havia uma cobrança, né, do próprio noivo nesse casamento, enfim. E ela entra nesse conflito, mas ela amava muito esse pai e começa a cuidar desse pai, abdicando de algumas coisas. Mas em alguns momentos, ela se pegava pensando, tá? E aqui não é julgamento, tá? A gente está entendendo esse ser humano. Ela pensava em alguns desses momentos que seria muito mais fácil se esse pai não estivesse mais vivo. Ok? E ao mesmo tempo ela amava esse pai, mas ela chegou a ter esses pensamentos. E por conta disso, depois que esse pai vem a falecer, ela não maltratava o pai, não tem nada disso, mas ela desejou, até porque a vida dela ficaria muito precarizada depois, né? Então, ela se sente muito culpada e é tão forte isso para ela que ela faz o quê? Passa a desenvolver essa neurose de conversão, ou seja, é quase que um atestado de culpa, mesmo não sendo intencional, mesmo ela não tendo feito nada, foi que passaram esses pensamentos ruins na cabeça dela e ela passa a ter essa crise de conversão. Isso é tão forte que ela não conseguia andar. E vai até que isso consegue vir à tona, que durante um período, né, mesmo por mais breve que fosse, ela realmente desejou que esse pai morresse, por mais que ela o amasse. E ela se sentia extremamente culpada, mesmo não fazendo nada em torno disso, só pelo pensamento, ok? E aí, quando isso vem à tona para ela, isso é trabalhado, ela começa a apresentar melhores, tanto que é um caso bem sucedido, foi um caso bem sucedido. Mas o Freud percebeu que esse método da hipnose era muito precário, ele trazia muitos equívocos, né? Era muito oneroso
para a paciente, muito oneroso para o analista, e aí ele começa a usar o que se chama o método da associação livre, ou seja, fale, fique à vontade, fale o que vem à sua mente, livremente, vai conversando, vai falando comigo, e vai, tá? Por quê? Porque conforme vai se falando, sempre tem alguma coisa aí de um desejo inconsciente que aparece, tá bom? Deu para vocês entenderem? Eu sim. Para mim também. Então, hoje, qual o método de investigação? Alguém me perguntava sobre hipnose. Se faz hipnose? Sim. Na psicanálise? Não. Tá? A psicanálise usou da hipnose lá atrás. Hoje nós não usamos mais, aliás, hoje, desde a época do Freud, porque ele criou qual é o método de investigação, anotem aí, associação livre. O que é isso? Vai falando. A pessoa vai conversando, e se ela quiser, ela pode fazer o quê? Trazer um sonho, contar, olha, preciso eu te dizer um sonho que eu tive, ok? Então, e ela traz o sonho porque ela quis trazer o sonho, que algo a impulsionou a levar aquele sonho para o setting analítico, tá bom? Para o atendimento. Setting analítico é o que a gente chama do espaço de atendimento, tá bom? Então, método hoje, associação livre. Hipnose foi lá no início, mas logo foi abandonada, tá? Então, as formas mais eficientes ainda são essas da condução, da escuta, da palavra. Sempre tem alguma coisa que a gente chama de atenção flutuante, que atravessa a sessão e a gente percebe que aquele, na verdade, não era o início do que estava sendo dito, era aquele pontinho que era o ponto mais difícil para aquela pessoa e que era muito difícil para ela dizer sobre isso. Foi o que aconteceu um pouquinho com a Ana O. Demorou-se muito tempo até ela conseguir reconhecer que ela estava assim, porque ela desejou que o pai morresse, embora depois ela, né, não teve essa vontade inconsciente, mas depois tentou barrar tudo isso, e não fez nada que prejudicasse o pai, tá bom? Vou avançar um pouquinho. Então vamos lá. Uma pergunta, né? Eu falei bastante já da descoberta do inconsciente para o Freud, né? Sim, a descoberta do inconsciente, ele tem essa revelação e ele anuncia isso com uma obra chamada Interpretação dos Sonhos, tá? Na Imago, que são vários volumes do Freud, a gente tem 2 volumes, tá? De interpretação dos sonhos, porque é bem denso, é bastante, é um conteúdo bem denso, são muitas páginas e muito interessante. É assim que Freud anuncia, exatamente em 1900, a descoberta do inconsciente, o início da técnica psicanalítica, tá bom? O início da psicanálise. E aí ele, mais uma vez, vai dizer da importância em tentar entender o que acontece com esse nosso inconsciente. E aí ele vai falar, só que, olha, não se iludam, tem muitas dificuldades aí nesse trajeto, há várias resistências. Na verdade, tem muitos conteúdos que a gente prefere não lembrar nunca mais do que trazer para a consciência. Só que isso tem efeitos ruins no nosso dia a dia e que a gente muitas vezes nem percebe. Deu para entender isso, pessoal? Sim, Pro. Sim. Então,
posso entender que vocês compreenderam o que é resistência. Traduzindo de uma forma bem básica, sabe aqueles momentos em que você está próximo a abrir uma coisa, que você sabe que vai se deparar com algo muito ruim, mas você tem que encarar isso? E aí você começa a fraquejar e você fala, quer saber, eu vejo isso depois? Você meio que faz uma fuga. Eu tenho que abrir esse guarda-roupa para arrumar e eu sei que vai estar um caos. E vai me demandar muito tempo, né? Um sacrifício para ficar organizando tudo, etc. Então, quer saber? Eu vejo isso depois e vai sempre protelando. É mais ou menos assim que funciona a resistência. Ao invés de se deparar com os nossos pontos negativos, o que a gente faz? Resiste e finge que nada está acontecendo. E nós acreditamos que isso não tem efeito no nosso dia a dia. Aí, de repente, alguém fala assim, ai, sabe que eu estou muito desanimada, ai, sabe que eu estou perdendo a vontade de fazer o que antes eu fazia, ai, sabe, eu estou começando a ficar um pouco mais ansiosa, ai, sabe, eu tenho acordado toda noite, sei lá, 3, 4 da manhã, ai, sabe, tem... Pois é, será que não tem nada acontecendo já há um bom tempo? Uma coisa para a gente pensar. Faz sentido para vocês, meninas? Meninas, faz sentido para vocês? Faz sim, Pro, deu para entender. Deu para entender? Por quê? O que quer se dizer? Às vezes a gente até fala, eu preciso encarar esses problemas, mas no fundo a gente não está preparado e foge deles. É isso. E a resistência ajuda a gente, fugir e não encarar o problema. Só